Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Leitura do livro de 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegada a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, e veja que ele procura um pretexto para nos atacar. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, colocaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora, indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais. Eu disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante 7 vezes a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres
peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, ele se encostar na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é tremenda em nossas vidas. E pelo que ela mostra para nós aqui, ela mostra que muitas vezes procuramos que a resposta venha de alguém ou de algo que esteja acima, ou que esteja sempre num cargo superior ao nosso, ou que seja alguém importante. Não é verdade? Olha só a história de Naamã. Na casa dele tinha uma menina que era escrava, estava cativa na casa de Naamã. Ela poderia muito bem nem ligar. Ele está leproso, o problema é dele. Mas não, ela é uma serva do Senhor. Ela não tem mágoa, não tem rancor. Ela não olha para aquele que a fez cativa como inimigo ou um malfeitor. Enquanto ela tem bondade no coração dela, ela vai querer sempre o bem, seja lá de quem for. E ela vendo aquela situação do seu senhor ali, do esposo da sua senhora, ela vai: se o meu senhor estivesse na Samaria, lá tem um profeta que o restauraria de sua lepra. Olha só. Aí ele vai e comunica ao rei. O rei manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica com medo, né? Achando que ele está procurando um pretexto para atacar a cidade. Olha só, irmãos, aí ele chegando, aí Eliseu pede para ele vir. Manda ele vir, não tenha medo não, manda ele vir, não rasgue suas vestes não, manda ele vir que ele vai saber que há um profeta em Israel. E ele chegando na casa de Eliseu, Eliseu não sai para atendê-lo. Manda o seu criado. Seu criado vai lá e fala com ele. Naamã, sendo um comandante, ele achou que o profeta ia sair para ele ser o comandante, então ele ia falar diretamente com o profeta. Mas não, saiu o servo. E saindo o servo, Naamã se indignou, porque ele queria falar com o profeta, não queria falar com o servo. Ele não queria saber de servo. Servo tinha tudo quanto é lugar, mas ele achava que para ele ter uma resposta de alguma coisa que poderia acontecer de bom para ele, tinha que vir de alguém que tinha uma patente alta, né? E o servo não servia. Por isso ele pegou as coisas dele. Se é de água de rio que eu preciso, eu vou me banhar na água do rio da minha cidade, que lá é tudo limpinho. Água do rio, se é de água de rio que eu preciso, vou para lá. E se foi, brabo. No meio do caminho, o servo do próprio Naamã fala para ele: se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, não faria, que dirá algo tão simples.
Aí ele concordou e fez de acordo com que a palavra de Deus foi mandada pelo profeta. E no 7º mergulho, assim como a palavra foi dita, a carne dele ficou limpa de toda a sua lepra. Aí ele volta querendo oferecer presentes. Olha só como que é as coisas, né? Ele voltou querendo oferecer presentes porque ele estava agradecido. Ele queria agradecer de alguma forma. Ele queria dar os presentes. Mas como a palavra de Deus a gente não vende e nem troca, a gente apenas dá. Deus manda, a gente dá. De graça recebeste, de graça dai. É isso que a palavra nos ensina. Eliseu falou: tão certo como vive o Senhor e na presença de qual eu estou, não aceitarei presente algum. E mesmo assim Naamã insistiu, porque ele estava muito agradecido. Ele estava restaurado de sua lepra. E Eliseu recusou. Aí ele pediu para levar a mula cheia de terra. Ele não ia mais queimar incenso para nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ainda pediu para que Deus perdoasse quando ele entrasse na casa de Rimom, na casa de um outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. E ali ele fosse obrigado, né? Que o rei ia se encurvar e tocava na mão dele para ele se encurvar também. Ele pediu para que Deus o perdoasse, porque ele ia estar fazendo aquilo ali não para adorar ninguém, mas por obediência ao Senhor dele, que ele servia ali, ao rei dele, né? Então, meus irmãos, a palavra ela nos mostra que muitas vezes a gente vai na igreja, aí é dada oportunidade a alguma outra pessoa que não é o pastor, não é o ancião, não é o líder daí, não é o líder da igreja. E a palavra vem de uma coluna da igreja que está ali, ó. Há tanto tempo Deus usa aquela pessoa, aquela serva, aquele servo. Aí, por não ser o líder da igreja que está professando, muitas vezes não aceitamos, né? Achamos que não, tem que vir dali do líder. É o líder que tem que professar a palavra. Não sendo ele, não serve. E não é assim que funciona, né? A palavra nos mostra que Deus age na simplicidade, na humildade, na honestidade. E Deus sonda todos os corações. Todos os corações. Ele conhece todos os corações. E Ele usa toda sorte de pessoas, toda, para realizar a sua obra. Independente de quem seja, Ele usa. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e na onde Ele quiser, para fazer com que a sua obra seja realizada. Independente de quem seja, muitas vezes até pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Do nada a pessoa vem e fala alguma coisa porque Deus tocou no coração daquela pessoa. E Deus tocando no coração, ele tem que obedecer. Deus toca e fala, vai lá e fala. Não tem aquele que recusa. As pessoas às vezes que falam, não sabem nem o porquê falou aquilo, mas falou. Então, irmãos, a gente temos que nos atentar a isso, prestar atenção nesse detalhe que Deus age em nossas vidas. Não adianta a gente ficar focado em títulos ou cargos, que o que Deus preparou para nós não é isso.
Muitas vezes a palavra vem e vem de pessoas simples, que é assim que Deus age, nas simplicidades, é o que Ele quer. Ele quer simplicidades, amor e verdade. Ele não quer nenhum robô. Ele não quer algo mecânico. Que a pessoa fica ali, focada somente naquilo. Ele quer que tenhamos foco sim, mas em Jesus. Muitas vezes na casa de Deus, ali, no templo de oração, casa de oração, que foi o nome que foi dado por Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Encontramos tantos irmãos que cometem tantos erros. Por quê? Por que isso? Dentro da casa de Deus. Porque somos falhos. Somos seres humanos, nós pecamos dormindo, que dirá acordado. E se a gente for ficar procurando erros, ou defeitos, ou imperfeições, vamos encontrar. E no mundo, infelizmente, o que eu ouvi esses dias minha filha falando, que as pessoas se reúnem muito mais fácil, é muito mais fácil reunir um bando de pessoas para fazer o mal do que para fazer o bem. Quando alguém está fazendo maldade com outra pessoa, é mais fácil aparecer mais pessoas ainda para fazer o mal do que para fazer o bem. Então, por que não dobrarmos nosso joelho e clamar a Deus? O poder da oração é tremendo. Ele ouve todos aqueles que têm fé, acredita de verdade, que não duvida. A oração que temos que fazer é nos momentos que a gente tiver em qualquer lugar que tivermos. Jesus falou: entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai que está em secreto, e Ele te ouvirá e te atenderá. Então, irmãos, uma coisa também que eu gostaria muito de pedir a todos os irmãos, a todos, independente da religião, ore. Ore por todos. Ore pelo nosso país, ore pelo mundo que vivemos, que estamos aqui de passagem, mas ore. Porque oração tem poder. A oração, ela move coisas que a gente nem imagina. A gente não tem ideia do poder que tem a oração. Tudo aquilo que pedimos com fé, isso receberemos, isso teremos. Naamã, ele, por mais que ele não sabia o que ia acontecer, quando a menina falou para a mulher dele, ele acreditou. Ele sabia, ele já tinha ouvido rumores do que acontecia em Israel, do que tinha acontecido em Israel. E ele, sabendo disso, o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele acreditou. E foi. Mesmo do jeito dele, porque incrédulo, não sabia nem como agradar ou servir a Deus. Muitas vezes nem nós sabemos. Achamos que sabemos alguma coisa e não sabemos nada. Estamos sempre em aprendizado. Olha Pedro. Pedro falou que estava pronto. Jesus falou para ele: quando você se converter, ajude seus irmãos. Então, irmãos, é isso. A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos ensina, nos auxilia e nos refrigera.
a fazer o que é certo. E eu convoco todos os irmãos a orar por todos. Não orar somente por si próprio, porque tudo aquilo que a gente pede pelo nosso próximo, tudo aquilo que a gente deseja, Deus sabe. E quando a gente não é egoísta, a gente temos que orar por nós? Claro que sim, temos que orar por nossos familiares, temos, mas temos também que orar pelo nosso próximo. Tem tantas pessoas necessitando de oração, necessitando de cura, libertação. E é o que temos que fazer. Dobrar nosso joelho, clamar a Deus, falar com Ele ali, ó, em secreto. Ele nos ouvirá e nos atenderá. E tudo aquilo, irmão, que precisarmos, Deus vai acrescentar em nossas vidas. Porque Deus já sabe do que precisamos. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado.